Olá, pessoal do ciclo 3, tudo bem? Vocês terminaram de assistir o vídeo das aulas 22 e 23 com a teoria de ondulatória, né? Pois então, agora nós vamos aos exercícios, ok? Então, pega o seu caderno 3, aula 22, exercícios. E a música do Rush, sensacional, hein? Então, pessoal, como já vimos aquela parte teórica inicial, só nos resta agora fazer os exercícios. Primeiro exercício, então, da aula 22, página 40. Considere as proposições sobre uma onda eletromagnética. Primeira, é uma oscilação de um campo elétrico perpendicular a de um campo magnético que se propaga em uma direção mutuamente perpendicular a ambos os campos. Verdadeira, vimos lá na aula de teoria. Essa daqui ó, é a configuração de uma onda eletromagnética, campo elétrico e magnético perpendiculares, e o sentido da propagação também perpendicular. Então, nós temos aqui a representação de uma onda eletromagnética. Afirmativa número 1, verdadeira. Propaga-se pelo vácuo com uma velocidade constante. Também é verdadeira. Vimos também lá na parte teórica que qualquer onda eletromagnética tem a mesma velocidade no vácuo que a velocidade da luz, 3/10⁸ metros por segundo. Afirmativa número 3. A radiação de micro-ondas não é um exemplo de onda eletromagnética. Falsa, porque, é claro, micro-onda é uma onda eletromagnética. 4. As ondas sonoras são exemplos de onda eletromagnética. Falsa também. Vimos que onda sonora é onda mecânica. 5. Quando uma radiação eletromagnética é transmitida de um meio para outro, altera sua velocidade e seu comprimento de onda. Verdadeiro. Isso nós vamos ver na aula 24, em refração de ondas. Quando uma onda passa de um meio para outro meio diferente, sua velocidade, seu comprimento de onda, sua velocidade, seu comprimento de onda se alteram. Isso veremos logo, logo na aula 24, ok? Então, ficou verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, as afirmativas 1, 2 e 5, alternativa D de dado, ok? Número 2. As radiações eletromagnéticas possuem diversas aplicações na vida cotidiana, e o espectro mais utilizado pela humanidade é formado por radiações que possuem comprimentos de onda que vão desde dimensões atômicas, raio-x, raio gama, até centenas de metros, que são as ondas de rádio. Conforme a ciência atua, postula a radiação eletromagnética possui caráter dual, pode ser considerada partícula ou onda, dependendo da situação em estudo. Pode-se associar a cada feixe de radiação eletromagnética um feixe de partículas chamadas de fótons, e a energia de cada fóton depende de uma constante chamada constante de Planck e é diretamente proporcional à sua frequência. Aqui, na verdade, no texto, ele já praticamente falou a formulinha para a gente. A energia de um fóton de luz depende da constante de Planck pela sua frequência, ok? Aí ele faz aqui algumas afirmativas, né? E nós vamos dizer quem é verdadeira, quem é falsa. Primeira, quanto menor o comprimento de onda da radiação eletromagnética, maior a energia do fóton a ele associado. Então, veja bem, vamos lembrar da equação fundamental da ondulatória, que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, ou seja, frequência, velocidade dividido pelo comprimento de onda. O que nós vimos? Que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Então, olha aqui, quanto maior a frequência de uma onda, maior é a sua energia, mais energética ela é.
Como frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, sendo maior a frequência, maior a energia. Portanto, a afirmativa número 1 é verdadeira. 2. Quanto menor a energia de um dado fóton associado a uma dada radiação, menor a sua velocidade de propagação. Errado, nós vimos que a velocidade de toda onda eletromagnética é a mesma, ok? Então, a energia está associada com frequência e comprimento de onda e não com velocidade. 3. A energia de um feixe eletromagnético constituído de radiação de frequência constante é discreta, ou seja, só pode assumir valores múltiplos inteiros de um valor mínimo. Verdadeira também, então, afirmativa B de bola é a verdadeira. Número 3. Quando um sinal sonoro se propaga no ar, há variações de pressão em cada ponto. Então, lembra que essa figurinha eu coloquei na aula anterior, no vídeo anterior de teoria, ó, regiões de rarefação, compressão, certo? Na figura 1, que é essa daqui, está representada um certo instante numa determinada região do espaço em que se propaga da esquerda para a direita um sinal sonoro de período T. As zonas mais escuras correspondem às zonas de compressão. Então, azul aqui, ó, a parte mais escura seriam essas zonas aqui, ó, de compressão, ok? Então, marquei aqui a mais escura, grifei com marrom, tá? E as zonas mais claras correspondem às de rarefação. O branquinho aqui, ó, é a rarefação. Qual das figuras seguintes pode representar um período e meio depois a mesma região do espaço e a mesma camada de ar? Um período e meio, veja bem, de uma aqui, ó, nós temos a região escura, que representa a compressão. De uma compressão até outra compressão, daqui até aqui, eu tenho um período, mais meio, então seria a próxima região, uma região de rarefação. Então, a letra A, vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, uma região de rarefação, então já é a alternativa A. Número 4. Aqui ele fala no enunciado, né, sobre a propagação das ondas eletromagnéticas aqui, fala também sobre ondas sonoras, né, que se propagam aqui na água para determinar a profundidade do oceano e assim vai. Esse instrumento, né, que é um detector de... que é um detector, é um sonar, o seu funcionamento consiste na emissão de uma onda sonora, que ao encontrar um obstáculo sofre reflexão e retorna ao seu local de origem. Calcule a velocidade do som nas águas, representadas nessa figura aqui, sabendo que o eco retorna ao sonar após aproximadamente 0,02 segundos. Então, ele emitiu aqui um sonar, ele chegou ao fundo, bateu, retornou, demorou 0,02 segundos o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, só ida ou só volta é a metade de 0,02, ou seja, 0,01. Velocidade ΔS sobre ΔT. O ΔS, a profundidade do oceano, está aqui na figura, 14,5, e o tempo só de ida ou só de volta, 0,01, isto vai dar 1.450 metros por segundo, né? Muito fácil, né, gente? Só um instantinho para uma água aqui. Então, vamos lá. Próximo, exercício número 5 da Unicamp. Ondas são fenômenos nos quais há transporte de energia sem que seja necessário transporte de massa.
Um exemplo particular extremo são os tsunamis, ondas que se formam no oceano como consequência, por exemplo, de terremotos submarinos. Letra A. Se na região de formação o comprimento de onda de um tsunami é de 150 quilômetros e sua velocidade 200 metros por segundo, qual é o período da onda? Então, nós temos o comprimento de onda, 150 quilômetros. Eu vou passar isso para metros, então eu vou multiplicar isto por 1.000. Então, 150 vezes 1.000, 150 mil metros. Andei com a vírgula para a esquerda, o expoente aumentou, então 1,5, 10 a quinta metros. A velocidade já está no sistema internacional. Velocidade, comprimento de onda dividido pelo período, vimos na aula teórica, que velocidade pode ser comprimento de onda dividido pelo período ou comprimento de onda vezes a frequência. Substitui a velocidade por 200, o comprimento de onda, 1,5, 10 a quinta, multipliquei em cruz, vai dar 750 segundos. Esse é o período. Na letra B, o módulo da velocidade de propagação da onda é dado por V igual raiz quadrada de G vezes H, onde H é a profundidade local do oceano e G a gravidade. Qual é o módulo da velocidade numa região próxima à costa, onde a profundidade é de 6,4 metros? Então, aceleração da gravidade G igual a 10, agora a altura H, 6,4. Colocamos na equação que ele mesmo forneceu, raiz quadrada de G vezes H, o G é 10, o H 6,4, 10 vezes 6,4, 64, raiz de 64, velocidade 8 metros por segundo. Letra C, sendo A amplitude, a altura da onda, e supondo que a energia do tsunami se conserva, o produto velocidade vezes a amplitude ao quadrado mantém-se constante durante a propagação. Se a amplitude da onda na região de formação for de 1 metro, qual será a amplitude perto da costa, onde a profundidade é 6,4? Como ele disse que ela se conserva, a gente faz esse produto V ao quadrado para a formação dela e iguala para a profundidade de 6,4. Foi o que eu fiz aqui, ó. V2A2 ao quadrado igual V1 inicial, né? A1 ao quadrado. A velocidade é 8, né? Aqui nessa profundidade de 6,4, ó, a velocidade é 8. A amplitude, não sei, é o que ele está pedindo. Então, a amplitude A2 ao quadrado igual. A velocidade inicial, ele deu aqui, ó, 200, também está no texto, né? E a amplitude, ele falou aqui no texto, ó, 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 200, 200. O 8 passa dividindo, 200 dividido por 8, 25. Como aqui está ao quadrado, raiz quadrada de 25, 5 metros é a amplitude dessas ondas, ok? Finalizamos a aula 22 de exercícios. Vamos para a aula 23. Os exercícios estão na página 43. A figura representa as fotos em dois instantes, T1 e T2, de um trecho de uma corda na qual se propagam ondas senoidais. Sendo T2 igual a T1 mais 0,20 unidades do Sistema Internacional, e considerando o período T da onda maior do que 0,20, podemos afirmar que o período é. Então, nós vamos calcular o período dessa onda, quanto tempo ela demora para fazer um ciclo completo. Pela figura, eu já descubro várias coisas. Primeiro, ó, vamos pegar essa onda inicial no tempo T1. Onda completa, ó, começou aqui, crista, vale, chegou aqui, ó. Até aqui é um comprimento de onda completo.
marquei aqui em vermelho. Se vocês contarem daqui até aqui, tem exatamente 12 quadradinhos. Então, eu descobri o comprimento de onda pela figura. Essa onda aqui, ó, é o primeiro momento no instante T1. E o segundo momento, ó, ela já está aqui. Então, se você pegar essa crista, ela andou de T1 até T2, uma distância ΔS de 2 quadradinhos, ok? E o tempo que ela demora daqui até aqui é o tempo de 0,20 segundos, porque esse tempo T2 é o tempo T1 mais 0,20. Então, é o tempo para essa crista ir daqui até aqui, 0,20 segundos. O que eu fiz? Sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT, mas também sabemos que velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período. Então, eu igualei isso, ó. ΔS sobre ΔT igual a lambda sobre T. Tá aqui. ΔS, está na figura. 2 quadradinhos, tá aqui. ΔT, o tempo, foi dado aqui, ó. 0,2. Comprimento de onda descobrimos na figura, 12, dividido pelo período, não sabemos. Multipliquei em cruz, 2t, 0,2 vezes 12, 2,4, que dividido por 2 dá 1,2 segundos, alternativa C. Exercício número 2 da VUNESP. Uma pessoa segura uma de suas extremidades de uma mola, enquanto a outra extremidade está fixa em uma parede. Fazendo sua mão oscilar longitudinalmente, ela cria regiões de compressão e rarefação que se alternam, produzindo ondas periódicas que passam a se propagar ao longo da mola, conforme representa a figura. Então, ela faz aquele movimento, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e eu tenho uma onda se propagando aqui longitudinalmente na mola. Regiões de compressão e regiões de rarefação. Sabe-se que a mão da pessoa oscila com uma frequência de 4 Hz, o problema pede o módulo da velocidade de propagação das ondas. Veja bem, se você olhar na figura, a distância entre duas regiões de compressão consecutivas, ó, compressão e a próxima compressão, daqui até aqui, é um comprimento de onda. Daqui até aqui, eu tenho 20 mais 20, 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda pela figura, 0,4. A frequência, ele forneceu 4. Então, a velocidade de propagação dessas ondas, 1,6 metros por segundo, alternativa D de dado. Número 3. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando na passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios, travessia de pedestre. Ao passar sobre um sonorizador, sobre sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade escalar constante, 108 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por 8 centímetros. Ele quer a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem neste sonorizador, e todas as respostas estão em Hertz, está tudo no sistema internacional. Temos que colocar no sistema internacional. Então, vamos começar aqui, ó, velocidade, 108 km por hora, divido por 3,6, já passo para metros por segundo, 30 metros por segundo, certo? Aqui ele forneceu no texto, ó, as faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, o comprimento de onda, 8 centímetros. 8 centímetros, se você dividir por 100,
dá 0,08 metros, passando para a potência de 10, 8, 10 a menos 2 metros. Pronto, está tudo no SI, V igual a lambda vezes F. V, 30, aqui, ó, 30. Lambda, comprimento de onda, 8, 10 a menos 2, vezes a frequência F. 8, 10 a menos 2 está multiplicando, passa dividindo, então fica 30 dividido por 8, 10 a menos 2. 30 dividido por 8 dá 3,75. O 10 a menos 2 está embaixo no denominador, sobe para o numerador trocando o sinal do expoente, então sobe como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, vezes 3,75, 375 Hz, alternativa C. Exercício número 4, da VUNESP, uma corda elástica em repouso na horizontal, com uma de suas extremidades presa, está inicialmente em repouso na horizontal, com uma de suas extremidades presa a uma parede e a outra segura por uma pessoa. Essa pessoa começa a oscilar sua mão verticalmente depois de 1,75 segundos. O perfil da corda forma um desenho, como mostra a figura. Com base nessas informações, ele quer saber a frequência de oscilação da mão dessa pessoa em hertz. Então, vamos pegar aqui pela figura, em primeiro lugar, o comprimento de onda. Se vocês olharem, ele deu a distância daqui até aqui, ó, 3,50 metros. O que eu fiz aqui, ó? Eu contei quantos quadradinhos nós temos daqui até aqui, ó. Então, vamos lá. Começando aqui, ó. 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 quadradinhos dentro de 3,5 metros. Então, o que eu fiz? Eu dividi 3,5 metros por 7. Então, cada quadradinho tem meio metro. Então, ó, daqui até aqui, meio metro, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, e assim vai. Então, com isso, eu consigo descobrir quanto tem um comprimento de onda. Pode começar daqui, ó, um comprimento de onda. Vem aqui, desceu, chegou aqui, ó. De uma crista até uma crista é um comprimento de onda. De uma crista até uma crista, eu tenho quantos quadradinhos, ó? 1, 2, 3, 4. Então, o comprimento de onda são 4 quadradinhos vezes meio metro cada um, 2 metros, tá? Você poderia começar a contar o comprimento de onda a partir daqui também, ó. Então, você tem uma crista completa, um vale completo. Então, daqui até aqui é um comprimento de onda, dá na mesma, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, descobrimos o comprimento de onda, 2 metros, ok? Essa onda, ó, ela percorreu 3,50 metros, conforme o texto, em 1,75 segundos. Então, o que eu fiz para achar sua velocidade? ΔS sobre ΔT. Então, 3,50 metros dividido por 1,75 segundos, achei a velocidade de propagação desta onda, 2 metros por segundo. V lambda vezes F, ou seja, frequência, velocidade dividido pelo comprimento de onda. Velocidade, achei aqui, 2. Comprimento de onda, achamos na figura, 2. Então, a frequência, 1 Hz, alternativa B de bola. Número 5, um trem de pulsos senoidais com frequência 10 Hz propaga-se ao longo de uma corda elástica e não absorvedora de energia, com velocidade 2 metros por segundo. Esses pulsos vão passar por um ponto P da corda, como está sugerindo no esquema abaixo. O comprimento de onda lambda dos pulsos, bem como o intervalo de tempo, tal, aquela letrinha grega tal, né? Que vocês usam para trabalho. E aqui ele chama de intervalo de tempo tal, que elas gastam para passar completamente pelo ponto P.
Então, nós temos duas coisas para fazer aqui. Em primeiro lugar, calcular o comprimento de onda. Ele deu a velocidade no texto e deu a frequência, então não tem segredo. Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade está no texto 2, comprimento de onda é o que nós vamos descobrir, e a frequência está aqui no texto 10. 2 dividido por 10, 0,2 metros ou 20 centímetros. Essa é a primeira resposta. Como ele deu aqui o período, deu a frequência 10 Hz, nós vamos descobrir o período. Lembra que período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre 10, o período dessas ondas, 0,1 segundos. Esse é o período, é o tempo de um ciclo. Na figura, quantos ciclos nós temos? Ó, acompanha aqui, ó, começando daqui, ó. Até aqui, ó, eu marquei pelo pontilhado. Daqui até aqui, um ciclo. Daqui até aqui, mais um ciclo, já são 2. E daqui até aqui, mais metade. Então, eu tenho, pela figura, 2 ciclos e meio, certo? Então, ele pede o tempo total aqui. Então, ó, é o tempo de um ciclo, mais um, mais meio. Então, são 2 ciclos e meio, vezes o tempo de um ciclo, que é 0,1, 2,5 vezes 0,1, 0,25 segundos. Andei com a vírgula para a direita até chegar em 10 a menos 3. Então, 250, 10 a menos 3. Lembrando que 10 a menos 3 é mili. Então, 250 milissegundos, alternativa A. Ok? Número 6. A agulha utilizada nas máquinas de fazer tatuagem deposita o pigmento da tinta a uma profundidade de 2 milímetros. Ó, eu grifei porque nós vamos procurar aqui no gráfico a profundidade de 2 milímetros já, tá? Abaixo da superfície da pele. Por conta da dimensão típica da gota depositada, o organismo não consegue absorver a tinta, fazendo com que a tatuagem fique perene. Porém, para remover tatuagens, pode-se incidir luz laser nas gotas de tinta, fragmentando-as em pedaços menores, possibilitando assim a absorção do pigmento pelo organismo. Para escolher um laser que atinja a profundidade do pigmento, um médico valeu-se das informações do gráfico e da imagem abaixo. Então, temos esse gráfico, essa imagem, ele quer saber qual o laser que mais se aproxima do ideal para remover uma tatuagem seria qual desses aqui, ó? Qual desses 5 tipos, né? Que é o que se encontra aqui nas 5 alternativas. Então, em primeiro lugar, ó, eu grifei aqui profundidade 2 milímetros. Se você olhar aqui, ó, para a profundidade 2 milímetros, chega até aqui, ó, traça aqui e vem até aqui embaixo, vocês estão vendo que a frequência aqui está em terahertz. Hertz é terahertz, que é 10 a 12 hertz. Esse ponto aqui, ó, está entre 300 e 400. Aqui seria a metade, ó, 350. Então, ele é menor que 350. Aqui eu coloquei mais ou menos 320, mas se o aluno colocar 320, 310, 330, não tem problema, porque é um valor aproximado. Então, para mim, aqui, ó, 320, como está em tera, 320, 10 a 12 hertz. Esta é a frequência, certo? Aqui no próprio texto, ele deu a velocidade da luz no interior da pele, 2,3, 10 a oitava metros por segundo. O que nós fizemos? Nada mais, nada menos que V igual a lambda vezes F. Comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência. Velocidade está dada aqui, ó, 2,3, 10 a oitava, e a frequência tiramos do gráfico, 320, 10 a 12. 2,3 dividido por 320 dá 0,00718. Expoentes na divisão,
8 menos 12, menos 4. Aí eu andei com a vírgula para a direita até chegar no 10 a menos 9, que é o nano. Menos 9 é o nano, tá? Então, veja bem, ó. Eu tenho aqui menos 4, menos 5, menos 6. Espera aí que o mouse tremeu. De novo, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. 718 vezes 10 a menos 9 metros ou 718 nanômetros, tá? Todos aqui estão em nano, tá? Olha aqui, ó, comprimento de onda em nanômetro. Este valor 718 ó, é o mais próximo de 694. Então, é esse o laser que ele deve escolher, alternativa C, ok? Se você, em vez de 320, colocar aqui 330, 340, valores próximos, vocês vão ver que vai dar valores próximos a 600 e pouco, 700 e pouco, continua nesta faixa. Ok, pessoal? Até a próxima e continue com Tom Sawyer sensacional, hein?